Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Muito bom dia, vamos trocar uma ideia hoje do São Paulo Futebol Clube, que tem dois jogadores da sua equipe de base tentando retomar ali as suas trajetórias legais aí, e são caras assim, um atacante e um meia. Quero trocar uma ideia com vocês se esses caras cabem no São Paulo ou não. Eu, sinceramente, já teria pensado um pouco diferente da diretoria. O Zubeldia, ele deu uma entrevista e ele falou aí sobre a manutenção de dois jogadores no meio-campo de São Paulo, sendo eles o Alisson e também o Marcos Antônio, mas eu fico me perguntando se realmente está certo isso daí que está sendo feito com o Bobadilla. Né? Então tem bastante notícia aqui para hoje. O Zubeldia também, inclusive ele próprio, recebeu um respiro a mais para trabalhar no São Paulo neste momento que tem técnicos por aí totalmente disponíveis para assumir o comando do São Paulo, mas o Zubeldia ele se manteve, hein? Ele se segurou por aí por enquanto e tá dando mais ou menos o que falar aí na galera que já queria ver o Zubeldia distante, outros que querem ver o Zubeldia aqui. O Júlio Casares deu uma entrevista grandiosa aí falando sobre a questão financeira do São Paulo, algo que me parece bastante animador, tá bom? Então vamos trocar uma ideia de tudo que tem de últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. Então, ó, vem comigo, chega nesse likeinho aí pra dar uma moral no vídeo, um likeinho vai dar aquela engrandecida e se inscreva também aqui no canal. Isso aqui é a coletiva do Juba Futebol, notícias matinais do nosso São Paulo e depois eu venho com um vídeo à tarde ali na coletiva do Juba mesmo. Fechou? Então vamos lá. Gente, olha só, o São Paulo de Zubeldia recebe um respiro, né? O Zubeldia, depois de alguns resultados interessantes que ele teve, não em relação ao esporte, mas em relação ao Tadieres, ficar vivo na competição da Libertadores ali para pegar o Alianza Lima, acho que foi um fator bastante importante e mostrar que o São Paulo ele é um time competitivo. Isso aqui é controverso, isso aqui gera discussão. O que é ser competitivo? É você empatar com o esporte dentro de casa e empatar com o Atlético Mineiro fora? Isso é ser competitivo? Eu te pergunto mesmo, isso é ser competitivo? Opa! Empatei com o Palmeiras no Allianz. Opa! Empatei com o Atlético Mineiro no Mineirão. Opa! Empatei com o Sport em casa. É um time competitivo ou é um time que não joga bola e não deixa ninguém jogar? Isso é ser competitivo ou é fazer uma coisa parecida com anti-futebol? Sabe, não querer jogar, não querer tomar gol e não jogar também. Isso eu acho que é um assunto que vale a pena a discussão, quando você consegue resultados importantes com o Palmeiras e o Atlético Mineiro fora, mas também quando chega em casa você também não ganha. E aí? É um time do empate? É o time do 0x0? É o time que fecha, bloqueia tudo, não interessa o atacante, só pioram, né? O Caleri, o André Silva, os caras da frente, Ferreirinha, só pioram. E o São Paulo mal joga. O São Paulo é um time hoje competitivo? É. A competitividade do São Paulo hoje ela é traduzida para um 0x0. No máximo 1x1. Normalmente um 0x0. Então, se for pensar nesse tipo de competitividade, é isso que nós queremos pro São Paulo? Isso até funciona para você ir pros pênaltis numa Libertadores, né? Ir pros pênaltis numa Copa do Brasil. Funciona pro Brasileirão? Então, essas questões elas têm que ser levantadas, porque o São Paulo está mostrando muito pouco futebol recentemente, e aqui vai a crítica. O Zubeldia, contudo, no entanto, ele se manteve no cargo. Muitos pedidos de paz para ele trabalhar, muitos pedidos de paciência e para parar com a fritura, parar com a pressão, ele se mantém no cargo. Hoje tem sorteio de Copa do Brasil, o São Paulo vai conhecer o seu adversário, o São Paulo pega o Alianza Lima agora em casa na Libertadores e deve ganhar pela fragilidade do Alianza Lima, já ganhou do Tadieres fora. O São Paulo basicamente encaminha a sua classificação, se ganhar amanhã, ele encaminha a sua classificação para a próxima fase da Libertadores, o que resulta automaticamente em grana nos nossos cofres, resulta automaticamente em, além de grana, em tranquilidade também, né? Poder montar um time baseado no mata-mata de uma Libertadores. Isso é outro norte, é outro horizonte que você vai trabalhar. Eu acho que é bacana. Porém, eu sim, estou preocupado com essa falta de futebol praticada pelo São Paulo. Nunca vi na minha vida um São Paulo que... ele é competitivo. Realmente ele é competitivo, mas um São Paulo que joga tão pouco. E é um São Paulo qualificado, hein? Quando fala-se do Ferreirinha e fala-se também do André Silva, são jogadores que nós já tivemos ataques piores que Ferreirinha e André Silva, que são nossas reservas hoje. Juba, o São Paulo não tem elenco. É André Silva e Ferreirinha no banco. E até mesmo um possível banco, Luciano.
É um time bastante qualificado na reserva. Fora os caras, Lucas Caleri, os caras da frente mesmo, os titulares hoje. Então, pensando por esse lado, eu acho que está faltando sim. É uma discussão. Ah, não vamos falar sobre futebol agora, vamos falar sobre só coisas boas. Tudo bem, podemos levar o lado para conversa boa, mas que esses pontos eles têm que ser debatidos, tem. Não é todo dia, mas precisam ser debatidos. O São Paulo joga muito pouco com a bola nos pés e isso é um sinal de alerta. No afã de tentar melhorar o São Paulo Futebol Clube, o Zubeldia ele fala numa manutenção de Alisson e também do Marcos Antônio de volantes do São Paulo. E isso aqui me pegou assim bastante, me pegou ali no coração, sabe? Porque o que está acontecendo? Para nós contextualizarmos a coisa bem bacana, o São Paulo ele tem o Alisson como seu jogador, é seu, é renovado, joga pra caramba, merece a vaga de titular, isso é indiscutível. O Luiz Gustavo teve alta do hospital, não tem previsão nenhuma para jogar bola. O Pablo Maia não tem previsão nenhuma para jogar bola. O Thiago Mendes não tem previsão para chegar ainda, a previsão é meio do ano, mas assim, qual que é o Thiago Mendes que vai chegar? Vai chegar mesmo. Nós vimos aí caras, sei lá, o Alexandro era nosso, foi pro Flamengo. Teve o Benedetto já também, que acabou indo pro Boca. Então, assim, tem jogadores que o São Paulo, ele tá na mão e ele deixa escapar, né? Então não vou contar com o Thiago Mendes por enquanto. O Zubeldia, ele fala na manutenção de Alisson e também do Marcos Antônio. O que hoje, se você olhar no meu olho aqui, Juba, mas não é correto? Claro que é correto. Sinceramente, é correto. O Marcos Antônio cresceu muito de nível recentemente, né? Ele se mostrou um jogador mais forte, mais firme, um jogador importante para o meio-campo do São Paulo. Não parecia uma barata tonta, não parecia um cara com medo do escuro. Ele tava ali do nada jogando bola. Ele colocou a camisa e falou: eu vou jogar aqui nessa posição. E jogou. Foi sim um cara legal de ver no time do São Paulo. Seria, na minha opinião, hoje titular absoluto. Devido às ausências, seria um titular absoluto do time do São Paulo se não fosse o problema de ter que comprá-lo. Isso aqui é um problema. Além de nós termos que comprá-lo por 26, 25 milhões, o São Paulo está numa contramão, porque é um projeto de acabar com o déficit financeiro, é um projeto de ganho, recuperação do caixa. Eles chamam lá dentro, no São Paulo, daqui a pouco eu vou repercutir um pouquinho sobre a entrevista do Júlio Casares, eles chamam de estancar a sangria. Porra, estancar a sangria é porque o dinheiro tá indo embora. Tem um vazamento aí, entendeu? E aí o São Paulo, quando pensa em parar com os gastos, eu tô pagando muitos juros, foram muito empréstimos de banco. Aí o Júlio Casares, ele fala, coloquei bens meus como chama lá? Colocou em garantia, bens dele próprio, pessoais, para conseguir empréstimos. Porra, tudo isso aí é um negócio para você ligar um sinal de alerta. Não é pro São Paulo depender do presidente, pessoa física, de colocar bens próprios como garantia para conseguir um empréstimo. Que desespero. Aí você fala, tá, vai resolver? Acho que vai. Tem muitos pontos para resolver. Tem o Marinakis, tem a Libra, tem o FIDIC, tem o Naming Rights, tem parceria com empresa de shows, tem mil coisas aí, tem patrocínio maior da história. O São Paulo está prevendo ter dias e meses e anos futuros muito bons, financeiramente falando, bem equilibrado. E aí, quando do nada está apertado agora, vai tentar comprar o Marcos Antônio. E isso é sim a desesperança. É sim você colocar o São Paulo numa zona que você fala, peraí, mas você não tá me falando que vai melhorar? Que vai parar com a sangria para os próximos anos? Vai. Mas peraí, mas você não tá falando que vai comprar o Marcos Antônio e vai continuar no mais do mesmo de sempre, colocando dinheiro onde que você não tem, em jogador que é reserva e tal? Também é fato. Nesse caso, o São Paulo, tendo o Marcos Antônio que melhorou, é verdade, o São Paulo tem um cara ali chamado Bobadilha, que é um jogador do nível do Marcos Antônio, pouquíssimo diferente, mas pouquíssimo. Juba, mas o Marcos Antônio me parece mais rápido. Me parece também. Mas não te parece também que o Marcos Antônio chuta pro gol muito menos do que o Bobadilha? Tenho certeza que sim também. Bobadilha tem uma característica um pouco diferente do Marcos Antônio, onde você pode colocar ele e ele ser importante como um segundo volante. O futebol dele derreteu, sumiu depois que o Zubeldia assumiu o São Paulo? Sumiu. Acabou o futebol dele. A mesma coisa aconteceu com o Caleri. E é por isso que mandaram o Caleri embora, pararam de usar o Caleri? Não. Tem uma insistência no Caleri, não tem?
Não tem uma insistência no improdutivo Luciano? Então por que não pode ter um pouco de insistência no Bobadilha que já é nosso? Isso me pega muito porque o Marcos Antônio ele não pode ser comprado pelos valores apresentados. Eu queria ver o Marcos Antônio contratado pelo São Paulo, mas tem que ser nem pela metade do que foi pedido. Pela Lazio, que nós sabemos que não vai usar o cara. Se você quer vender a lapiseira, quero vender essa lapiseira aqui, eu preciso mostrar pra você que ela é importante pra mim. Se eu te disser assim, essa lapiseira aqui é lixo, vou colocar na gaveta e nunca mais eu vou usar, quanto que você paga? Você vai pagar 50 centavos. Se eu disser, essa aqui é a melhor lapiseira do mundo, eu quero usar, me devolva logo que eu quero usar, ela não vale 50 centavos, ela vale 7 reais, 8, 10. Porque eu tô valorizando. O que a Lazio fez com o Marcos Antônio foi desvalorizar o cara. E nós vamos morder a isca, os caras desvalorizam, provam que não vão usar, não querem, e nós vamos pagar o valor que os caras querem. Isso que o São Paulo não pode fazer, é isso que ninguém faz quando vem comprar um jogador nosso. Quando os caras vêm comprar um jogador nosso, e olha que eu tô falando do Sara, do Antony, estou falando aí do William Gomes, os caras desvalorizam ao máximo, tanto o rival, o comprador, quanto nós mesmos. Então temos que valorizar o Bobadilha. Se o Bobadilha entra para jogar titular e o Marcos Antônio fica no banco, quando o São Paulo for conversar com a Lazio, ele vai falar assim, esse Marcos Antônio aí, não sei não, hein. Não sei não joga tanto bem não, nem conseguiu ficar titular. Aí você pode fazer uma proposta pela metade para Lazio ou nem metade. Concorda comigo? Eu sinceramente não me conformo. Eu acho que o Bobadilha ele tem bola para jogar no São Paulo. O Bobadilha, ele, se tivesse no Palmeiras, estaria titular já, como é o caso do Moreno lá, desse Richard Rios aí. O Bobadilha, o Palmeiras queria o Bobadilha. O São Paulo acabou comprando o Bobadilha para ficar nessa lenga-lenga, perdendo posição para um cara igual o Marcos Antônio, que não é nosso. E aí, São Paulo? É para quebrar, acabar com as dívidas ou não é? Tomar essa aguinha para dar essa respirada aqui. Meus amigos, o São Paulo encaminha a renovação contratual do Alan Franco. Motivo de aplauso, motivo de elogios. Eu acho que o Alan Franco... Coçar as costas aqui. Eu acho que o Alan Franco é um jogadorzaço, tá? Acho que o Alan Franco, ele eu vou ficar bastante tranquilo quando o São Paulo tiver o Arboleda renovado e o Alan Franco renovado. O Ferrarese comprado, como já é comprado e tal. A mesma coisa do Marcos Antônio se aplica também pro Juan Tressoldi. Independente do jogador que seja. O São Paulo não precisa. É simples assim. O Marcos Antônio não é um jogador de 26 milhões. É um jogador pra vir, sei lá, na oportunidade. Não pra comprar nesse nível. Não é titular do Pablo Maia e Alisson. Como é que você pode pagar 1000 vezes mais caro, milhões de vezes mais caro no Marcos Antônio do que você pagou no Alisson e no Pablo Maia, sabe? Um veio da base, o outro veio de graça. E aí você vai comprar outro, não tem jeito. E o Alan Franco é um jogador que é assim, ele tem que renovar. Se esse aí chega pro São Paulo e falou, quero 5 milhões de luvas pra renovar. Cara, é tipo assim, você vai comprar um Alan Franco por 5 milhões. Querem apostar comigo que se o Alan Franco pedir 5 milhões, o São Paulo... 5 milhões de luvas. Vai ter torcedor, mas 5 milhões de luvas. É a compra. 26 milhões no Tressoldi te parece razoável? Vender o Diego Costa por 43 milhões não é bacana? Se o Alan Franco chegar e falar, quero 5, aí você me compra de mim mesmo, é justo ou não é? O São Paulo que tivesse feito um contrato maior com ele no começo. Agora que ele tem tudo para pedir uma luva para renovação, é um jogador que no campo entrega e é indiscutível, né? Eu acho que não tem um São Paulino hoje que não queira ver Arboleda e Alan Franco titulares do São Paulo. O Arboleda, ainda entendo que alguns têm um resquício de mágoa por conta daquela camisa do Palmeiras que ele colocou aquela vez. Agora, o Alan Franco não tem nem isso, né? E o Arboleda, pra mim, um zagueiraço, tá? Eu não tenho mágoa nenhuma, pelo contrário. Sou fã do Arboleda, quero ele no São Paulo. E o Alan Franco, a mesma coisa. Da maneira que esse cara vestiu essa camisa aqui, tá louco. Joga demais. Quem não está vestindo nossa camisa mais, mas já vestiu em muito tempo, é o Ademilson e também o Bosquilha, que estão agora no Operário lá do Paraná, Operário do Sul lá. São dois caras que saíram da equipe de base do São Paulo, foram meia e centroavante praticamente juntos, acho que chegaram a jogar até juntos na equipe de base do Tricolor. Bosquilha, ele acabou indo embora do São Paulo, apareceu no Inter de Porto Alegre e nunca veio pro São Paulo de novo. E agora ele tá no Operário e ele, que estava desacreditado na carreira, totalmente desacreditado, ele começou a jogar muito bem.
Ele começou a fazer gols, ele fez vários gols lá pelo Operário. E o Ademilson, ele jogou no futebol japonês por muito tempo. O Ademilson, ele... Lembra, o Juvenal falava, ele é forte, é rápido. Lembra esse aí? O forte e vigoroso era o Pires, né? Mas o Ademilson era rápido e tal. O Ademilson, ele sabia fazer gols, né? No São Paulo profissional, ele não fez muitos gols e muitos vão olhar na minha cara e falar, ei, Gilma, para, puta bagre e tal. Tudo bem. Eu entendo quem criticar o Ademilson, entendo mesmo. Só que é um jogador que está no Operário, que estava no Água Santa. E quando você se... Ele tem 31 anos, tá? Ele não tem 35. Quando você se perguntar por que ele voltou do Japão, eu te explico. É porque ele foi pego dirigindo bêbado. Chegou lá, falou que ninguém mais conversou com ele no time. Falou, tá fora. É a cultura dos caras disciplinada. Sabe, quando o país tem uma cultura de disciplina muito rígida e correta, tá? Não tô criticando, não. Lá no Japão, que os caras falam de muita disciplina, a cultura... É muito bacana você estudar essa cultura, eu acho bem legal. E aí lá, não é igual aqui. Aqui o cara foi pego lá, alcoolizado, não vou citar nome, mas tem jogador de time rival, meia, bom de bola. O cara é pego dirigindo embriagado, ele bateu, matou alguém, o que aconteceu? Ele, bateu o carro. A torcida fala, não, mas a culpa não é dele, mas tava embriagado. Não, mas era pouco, bebeu pouco. Então aqui a nossa cultura é, tudo bem, não foi nada. Lá no Japão a cultura é, como é que é? Tomou um golinho de vinho e dirigiu, tá fora do time. E acabou, ninguém conversou com o cara, eu vi a matéria dele. Rescindiram o contrato e mandaram ele pegar o beco. Fala, pega o beco e vaza. Ele apareceu no Brasil e acabou fechando com o Água Santa para jogar o Paulista, o Ademilson. E agora ele tá no Operário, que tá com um projeto, acho que de tentar ir pra Série A do Brasileiro, sei lá qual que é o projeto do Operário, mas eles estão com o Bosquilha, base do São Paulo que tem vivido uma boa fase, e com o Ademilson, que se não fosse esse problema extracampo, ele estaria jogando no Japão ainda. É um futebol bem menos competitivo, que não é parâmetro para absolutamente nada aqui no futebol brasileiro, concordo. Mas, poxa, para quem vai querer gastar aí 20 milhões com o André Silva, que não vai pegar a titularidade, muito pelo contrário, vai ser banco do Caleri, independente do que o Caleri esteja jogando, e muitos torcedores que querem o Caleri, um substituto direto pro Caleri seria o Rian, e não o André Silva. Então, pra você pagar 28 milhões, 22, qualquer que seja o valor de 20 e poucos milhões pro André Silva, fora o salário, que deve ser pelo menos uns 700, 800 mil por mês, para ser reserva, se eu sou São Paulo, eu também não faria esse tipo de contratação, de novo, visando recuperação dos cofres. Eu tenho o Caleri, eu tenho o Rian Francisco, eu tenho o Luciano que pode jogar por ali. Caramba, para que precisa comprar um cara igual o André Silva, sabe? O André Silva é uma compra de 20 e poucos milhões que é para ser titular. Se você não tivesse o Caleri, eu concordaria. Tem que ter um atacante bom aqui, vai custar 20 milhões, tudo bem. Agora, quando você vai colocar o cara no banco, não me parece sensato. Hoje o São Paulo gastou 20 e poucos milhões no André Silva e está para gastar mais 50 no Marcos Antônio e no Tressode, que é tudo reserva. Preciso lembrar de Galopo, Orejuela e companhia limitada? Então, assim, muito do nosso déficit, muito das nossas dívidas, para pegar empréstimo e se matar para pagar, estão no banco de reservas, emprestados ou rescindiram saindo pela porta dos fundos do time do Tricolor. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, likeão, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!